Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você, no nosso programa Catraca Gospel, um programa que vem para abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. E hoje eu vou pedindo para você compartilhar, comentar e deixar o seu like. E hoje estamos aqui com um cara incrível, um homem de Deus, um empreendedor, um visionário, um empreendedor jovem. E esse mês estamos falando sobre o jovem empreendedor. Amém, Ivan? Amém. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor Manuel. O Ivan eu já conheço há muito tempo, um homem muito trabalhador, um cara de Deus que tem feito a diferença aqui em Palmas. Amém? Amém, amém. Maravilha. E esse programa é o Catraca Gospel, um oferecimento Cabana do Lago, Unopá Sul. Você que quer comer bem, estudar bem, procure o Cabana do Lago, Unopá Sul, Alvorada Home Center. Você que quer construir, reformar sua casa e também você que quer se vestir bem, vai na Sanremo. Olha que coisa interessante. Referência. É referência. Amém? Ivan, que bom que você está aqui conosco para trocar uma ideia, para esclarecer para muitas pessoas que querem empreender. Nós temos visto, Ivan, dizem que quem é inteligente faz o concurso público e passa. Agora, quem tem a veia empreendedora flor da pele, que vai empreender, né? É. Qual a tua experiência, Ivan, assim, como empreendedor? O que você pode falar para os nossos jovens que querem empreender? Olha, em primeiro lugar, um bom dia, graça e paz para todos. É uma alegria estar aqui com você nesse programa, né? Que tem sido uma referência, um programa onde a gente tem aprendido muito, né? O Senhor tem usado essa porta como uma semente ali de fé para a gente, como eu, que sonha em empreender, que está empreendendo, que pretende empreender. E eu diria para quem pretende empreender que você tem que, em primeiro momento, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não está agradando a Deus, não tem como fazer nada, Emanuel. Então, assim, eu acho que a base para o empreendedor é a fé. Porque é um desafio muito grande. Emanuel, eu digo assim, hoje é um desafio, mas vale a pena. É Davi e Golias. Não tem como fugir da realidade. Exatamente. É Davi e Golias. Né? Mas você tem que olhar para os desafios e falar quem é você para afrontar o povo de Deus. E Deus vai dando vitória. Maravilha. Olha que interessante. Então já pega essa chave aí, vai girar tua mente. Hoje tua mente vai explodir. Hoje vai ter uma metanoia. Isso. Na tua mente, né? Ter fé para empreender. Até porque, Ivan, eu percebo assim que as pessoas medrosas, elas têm medo de arriscar. E no mercado, na vida, na dinâmica do empreendedorismo, você tem que arriscar. É preciso. Aquele risco calculado, aquele risco... Mas tem que arriscar, não tem, Ivan? Tem, é preciso, é preciso. Você planeja, você se prepara, se organiza, mas você tem que estar preparado para aquilo que você não espera. Sim. Né? Assim, eu acredito que é uma caixa de surpresa. Você programa aquela caixa, mas dentro da caixa sempre tem uma surpresa nova. E é o desafio. Você vai vivendo cada dia ali um novo desafio e não pode ter medo. É arriscando, às vezes é preciso. E uma coisa interessante, e às vezes até as pessoas não entendem, às vezes assim, quando o cristão é empreendedor. Sim. Mas qual é a vantagem? Eu até lhe falo, você que não é cristão ainda, se eu fosse você que quiser empreender, vai ser crente, entendeu? Para poder empreender. Porque a vantagem é, você tem o Espírito Santo. Olha que interessante. Outra A direção. Você está em dúvida, você está com medo, porque é normal ter medo. Sim. Mas você ora, você clama, aí você confia. Se você colocar nas mãos do Senhor, você vai. Olha que interessante. Até porque Deus, ele é o maior empreendedor. Sim! Não é? Deus, ele chegou aqui nesse vasto plano, não tinha nada, ele criou tudo. Isso eu já tinha aprendido com o Emanuel. Quando nós conversamos, ele tinha falado sobre isso, que Deus é o empreendedor. Deus é o maior empreendedor e ele ama. Eu creio que Deus torce por nós quando a gente começa a empreender, né? O Ivan, ele é proprietário da franquia Class. E da papelaria Betel. Olha aí, que maravilha! E a papelaria Betel fica onde? Lorene 4. Lorene 4, a gente tem uma papelaria ali. Betel, Casa de Deus. Betel, Casa de Deus, olha que maravilha. Então, é papelaria Betel e a franquia Class. Isso. Tá certo, Class? Class. É assim que se pronuncia. Isso né? mesmo, Class Móveis Planejados. Me fala um pouco sobre a Class. Bom, a Class, ela é uma franquia, né? Sim. É uma indústria com mais de 55 anos de mercado. Uau. Né? E uma fábrica com 40 mil metros quadrados de indústria. É uma mega indústria, né? Sim. Então ela vem
trazendo parceria com os franqueados, e ela quase todo o Brasil você consegue encontrar a franquia da Class. Além de vender os móveis, tem a manutenção. Sim, sim. Como é que funciona hoje? A gente além de poder oferecer a realização dos móveis planejados, porque é um sonho, né? Sim. Quem sonha com móveis planejados sabe. Às vezes uma dona de casa que olha nas revistas, vai lá no Pinterest, começa a olhar, começa a sonhar. Então quando chega até a loja Class, a gente entende que é um sonho. E aquele sonho, a gente trata com muito amor, Emanuel. A gente pega aquilo dali assim com muita dedicação. A gente sabe que a gente está lidando com emocional diretamente. Então ali a gente executa o projeto, a gente marca com o cliente para sentar, ver o projeto, debater as ideias, né? Depois que é feito o contrato ali, tem um prazo para chegar a mercadoria, foi feita a instalação também. O diferencial que a Class traz, Emanuel, é a questão da mão de obra. Porque assim, hoje está muito comum a questão do terceirizar a mão de obra. Apesar que para o segmento dos planejados, a preferência da Class é que seja uma equipe exclusiva nossa. Por que a gente pensa? O acabamento que eu mostro na loja é o acabamento que o cliente quer na sua casa. Isso. Então eu não tenho como terceirizar essa responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa. Então a gente tem uma equipe nossa mesmo, treinada pela indústria, justamente para fazer esse diferencial. Que maravilha! E Ivan, quais são assim, os desafios para um jovem empreendedor hoje? Desafio hoje para um jovem empreendedor, muitas vezes, o grande desafio é o próprio preconceito, você acredita, Emanuel? É mesmo? Porque às vezes quando você é muito novo e você está querendo empreender, nem todo mundo acredita que vai dar certo. Sim. Eu te falo que o lugar onde encontrei a maior barreira foi dentro da família. Exatamente. Dentro da família. É igual o José, mas... né? O sonho era grande demais. Exatamente. Assustava, Emanuel. O jovem sonhador. O jovem sonhador. Entendeu? Então, assim, foi o local onde a primeira resistência foi na família. Mas com o tempo Deus foi trabalhando, Deus foi mostrando, né? A questão, você sabe hoje que para você poder ter uma linha de crédito, a pessoa muito nova, ela não tem crédito na praça. É verdade. Então eu te falo que o desafio do jovem empreendedor é muito grande, porque de todos os lados você vai encontrar barreira. Mas você vai rompendo, Deus vai abrindo a porta, vai dando certo. Que legal. Dizem que Deus ele mostra o caminho, você não fala o processo, né? O processo é bem doloroso. É doloroso, mas vale a pena, Emanuel. Vale a pena cada conquista, cada etapa, vale a pena cada passo que você dá. Eu gosto muito do versículo que fala que nós vivemos de glória em glória. Eu estou lendo o livro agora, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, né? E ele fala exatamente isso, o desafio e cada etapa que a gente vai conquistando vai criando uma envergadura de fé, de esperança, de sonho realizado. Dizem que quem não tem sonho, uma vida sem sonho é como um céu sem estrelas, né? Olha só. É como um jardim sem flores. Verdade. Uma vida sem sonho, né? Ivan, então, a credibilidade para o jovem empreendedor é uma barreira que ele enfrenta e muitos desistem. Desiste, assim, uma pela burocracia que é muito grande, tem gente que imagina empreender, mas não imagina o processo. Sim. Né? Então, assim, nem todo mundo procura, às vezes, o Sebrae para se preparar. O Sebrae é uma porta onde exatamente. Você consegue ter uma base do que você vai fazer, um planejamento, mas muitos começam a empreender sem ir lá, sem procurar uma base. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Você sonha, você vai e entra, né? Então acaba, às vezes, sofrendo um pouco mais. Por isso muitos desistem, porque não tem uma base para poder empreender. Hoje você precisa criar uma base, um projeto, fazer uma pesquisa de mercado, para você realmente saber onde você está indo, traçar um objetivo. Isso. Hoje, a questão não é só você abrir um negócio. Abrir um negócio é fácil. Sim. Você vai ali, faz um MEI, você abre qualquer coisa. Mas quando você tem objetivos para alcançar, que você consegue realmente chegar em algum local. Você tem que entender, eu tenho um objetivo, a minha meta é essa. Então você vai percorrer um caminho até você chegar lá. Você tem que ter um alvo. O cristão tem um alvo, é o céu. Exatamente. Né? Então por isso que a gente luta dia após dia, luta contra o pecado, vai lutando, vai vencendo para chegar. O empreendedor da mesma forma, se você tem um objetivo, a minha empresa, por exemplo, a Class, daqui a uns anos ela vai ser a melhor empresa de móveis planejados de Palmas. Uau. E o mercado é bom? O mercado é ótimo. Palmas, ela está assim, crescendo a todo vapor.
Palmas, ela nos dá muita possibilidade de crescimento, né? Que legal. Então, assim, a gente está nesse caminho. Maravilha. Ivan, quais são as ferramentas que podem tornar uma empresa reconhecida no mercado? Eu posso lhe dizer, Emanuel, eu tenho 15 anos de mercado. Assim, antes de eu abrir a minha loja, eu trabalhei em algumas empresas do mesmo segmento aqui em Palmas. Lembro. Empresas que me deram base, que me deram experiência para mim poder hoje gerir minha empresa. Isso. Então, assim, e eu lhe digo hoje, o grande diferencial de Palmas, por exemplo, que a Class tem trago para Palmas, é o pós-venda. Ah, exatamente. É o pós-venda, Emanuel. Palmas, ela é carente de pós-venda. Eu não vou lhe dizer que não existe pós-venda, porque tem muitas empresas boas aqui em Palmas, pessoas com a mente, que entenderam essa necessidade. Porque havia uma cultura do Móveis Planejados que era o seguinte: a gente quer vender e não quer mais saber do cliente. Entendeu? Ali depois os problemas que vem, vai empurrando. Não, a Class, ela vem o quê? Hoje eu tenho na equipe uma pessoa responsável para fazer o seu pós-venda. Vamos dizer, eu vou vender para você hoje, o montador foi na sua casa, tem alguém que liga para você para saber que foi feito da maneira correta, se você está satisfeito. O consultor, ele só não te vende, ele acompanha a montagem, ele vai até a sua casa. É um diferencial que eu sempre tive com os meus clientes, eu nunca deixei meus clientes soltos. Então, quando tá montando, eu tô lá. Você já foi meu cliente, amor? Já sabe, né? Nossa, foi perfeito. Então, assim, e esse acompanhamento, esse lado a lado com o cliente que dá a satisfação do cliente. Verdade. Agora, imagine que eu te vendo hoje os móveis e eu nunca mais vou lá na sua casa, não vou no período da montagem, não apareço depois. Não liga depois, entendeu? É um sonho, Emanuel, que não é só vender o sonho, é ver o sonho ser construído. Vai pegando essa outra chave aí do pós-venda, né? Sim. Que o pós-venda é você ficar no cérebro do cliente. Quando ele pensar em imóveis, tem que pensar no Ivan. Isso aí. Olha que maravilha. Como funciona, Ivan, no teu segmento, no caso, a captar? Porque o pós-venda, assim, é a fidelização. Sim. Mas a captação do cliente? Olha, hoje a nossa captação, na verdade, os anos eles mudaram, né? Quando eu iniciei nos Móveis Planejados, que eu iniciei para fazer captação de cliente, eu entrei numa loja para me ser captador de cliente. O que o captador fazia? Basicamente, você andava de rua em rua, de porta em porta, oferecendo móveis planejados. Mas não tem uma resistência, não, você bate na porta do cara, o cara nunca te viu. Não, mas o que acontece? Você acaba tendo os lugares certos, você vai nas obras. Entendeu? Você tem um ponto certo para você. Você vai nas obras, oferece, identifica, mostra o material, então é muito tranquilo. Hoje em dia, ainda temos essa ação, mas ela é bem reduzida comparada aos anos atrás. Hoje o que manda é o Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa, boa parte dos nossos clientes vem pelo Instagram, que a gente consegue mostrar o nosso serviço, o cliente vê o que está sendo feito e ele consegue sentir aquela energia e quer também fazer um orçamento, ver uma proposta. Então o cliente hoje ele vem pelas redes sociais, que é uma ferramenta hoje maravilhosa para isso. Outra forma também é a captação de leads, que você hoje tem as empresas que fazem a captação dos leads, né, e que chega até a gente também. São as formas mais comuns do planejado. Olha que legal. Então vai pegar. Hoje nós temos tudo na palma da nossa mão, né? Tudo. Trabalhar. Só não trabalha quem não quiser. Só quem não quer. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho da inovação. Certo. Porque hoje a gente tem visto assim que tudo mudou. Principalmente depois da pandemia, tudo. Até a igreja tem que se adaptar. Sim. Sem quebrar valores de princípio, mas se adaptar às inovações. Sim. E, na tua visão, qual é a importância das inovações para fazer o negócio alavancar? Certo. Olha, eu vejo assim, você tem que se inovar a cada dia, porque senão você fica para trás. O concorrente passa e você se perde. O cliente, Emanuel, ele já vem com a inovação. Ele já traz, então. Ele já traz a inovação. Por isso que você tem que se atualizar para acompanhar, né? Sim. E a inovação ela é muito boa. Olha, eu falo assim, tanto no processo operacional como
até mesmo na conclusão, tudo tem se inovado. Sim. E a empresa tem seguido esses padrões, é tanto que a nossa indústria tem aumentado ainda mais. Por exemplo, mais variedades de cores, de materiais, de tecnologia, né? Sim. Hoje as coisas são muito compactas, os apartamentos, né? Então precisa de mais praticidade, funcionalidade ali. As coisas têm que ser funcional, então precisa mesmo ter uma tecnologia mais avançada e as coisas acontecendo. Maravilha. Agora, a gente falou de clientes, de satisfação. Agora, qual a importância assim, do empreendedor ele ter uma boa gestão emocional? Porque hoje a gente vê muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, desafio, duplicata, mexer com gente não é fácil, com colaborador. E eu vejo que os empresários eles caem num erro de falar assim: deixe seu problema na porta da empresa para fora. Mas como que a pessoa pode deixar o seu problema se ele já traz com ele, por exemplo, o cara que ele tem problema de paternidade e foi rejeitado pelo pai, tem ferida na alma, o cara que é alcoólatra, e ele vem para a empresa, como é que ele consegue deixar esse problema fora do contexto da empresa? Manuel, a pergunta é muito boa, e eu digo assim, e é um problema atual das empresas. Hoje, a gente até enfrentamos alguns problemas nesse segmento, esses tempos, a gente tem enfrentado alguns colaboradores, eu percebo. É muito comum hoje a depressão, né? A ansiedade tem tomado de conta. Então, assim, isso é um problema real do nosso meio. Hoje, o grande desafio é essa visão que você passou sobre, assim, deixe os seus problemas lá fora, da porta para dentro, que acabou. Isso é uma cultura que sempre acontecia. Sim. Essa era a realidade. Eu sempre tive essa dinâmica, né? Às vezes eu poderia estar morrendo por dentro, mas dentro da empresa eu nunca transpareci os meus problemas. E nem todo mundo tem essa capacidade de ter esse controle emocional. Para gerir isso. Sim. Hoje o desafio é você conseguir gerir. Você conseguir dividir que os meus problemas, a minha equipe às vezes não tem por que sofrer com os meus problemas, né? Mas só que acaba que, às vezes assim, o que é importante? Por exemplo, na nossa empresa a gente tem nosso momento de devocional, a gente ora junto. Já quebra o gelo. Quebra o gelo. Sim. Uma coisa importante que às vezes a pessoa precisa é saber que você tem um local para conversar. Chegar assim, gente, se vocês têm algum problema, alguma coisa ali afligindo, não precisa ser da loja, mas você quer um amigo para conversar, minha sala está aqui. Olha que legal. Vem conversar comigo. Então, às vezes a pessoa vem, de repente a pessoa está passando por um problema conjugal, um problema familiar, e a pessoa acha o quê? Que a porta do patrão é para pedir vale e para fazer reclamação, né? Mas não é só isso, meu. Não é só vale e reclamação, não. A porta do patrão também ali é um ombro para você desabafar, para você pedir uma direção. Eu não sei se você sabe, a minha formação é gestão de RH, de recursos humanos. E quando a gente estuda na faculdade, a gente pensava antigamente que os recursos humanos era só para reclamar, pedir aumento e tal, né? Mas eu vejo que o RH de uma empresa hoje é para ajudar o emocional da equipe, dos colaboradores, né? E como precisa, Emanuel? Precisa demais, meu Deus do céu. E vamos agora para um quadro, um ping-pong. Eita, vamos lá. Me conta a tua história. Eita, é grande. Você nasceu aonde, mano? Eu nasci, na verdade, no Marabá. No Pará? No Pará. Você é paraense? Sou paraense. Mas olha que bênção, paraense da gema. Terra boa, do açaí. Comedor de açaí. Eita, com farinha. Camarão, carne de sol. Eu gosto muito do açaí com farinha, camarão e carne de sol. Eita. Não comi com carne de sol ainda. Na tigela. Na tigela. Meu Deus, é maravilhoso. E tu estás em Palmas há quanto tempo? Olha, eu estou em Palmas há 23 anos. Então antigo. 23 anos. Cheguei aqui com 3 anos. Você gosta de Palmas? Amo Palmas. Amo Palmas. Eu acho que essa é a definição. Eu amo a minha cidade. É a minha terra prometida. A terra prometida. Eu vejo assim, quem vem para Palmas debaixo da direção de Deus só tem um destino: prosperar. Prosperar. Palmas é a terra da prosperidade. É a terra das oportunidades. Amém? Amém. Tu nasceu no Evangelho ou não? Não. Emanuel, a minha história é um pouco, eu digo, louca, porque a ótica humana é meio assim complexa, mas eu sou um filho adotivo, né? Eu fui adotado em Xinguara, com 15 dias de nascido,
E minha família, meus pais que me criaram são goianos, estavam no Pará, e com a divisa do novo estado, tudo aquilo ali, meus pais vieram para cá. Eu tinha 3 anos, então acabou que eu cheguei aqui nesse contexto, né? Sim. Então não conhecia o evangelho. Meu pai era mais aberto às religiões, católico, meio espírita, minha mãe criada num colégio interno católico, né? Então, assim, a minha conversão foi algo assim, minha mãe me inscreveu na catequese e 2 ruas acima tinha a escola dominical do amigo meu. A primeira comunhão. Então, minha mãe botava para mim subir para a catequese, só que eu encontrava com meu amigo na esquina e eu ia para a escola dominical. Uau! E ali foi nascendo a semente. Que legal. O evangelho nasceu dali, desde pequeno, conheci a Cristo. E eu acredito muito, Emanuel, que a minha adoção foi um projeto de Deus. Okay. Eu fui para Cristo, novo, então eu comecei a trazer o evangelho para dentro da minha casa. Os teus pais são? A minha mãe descansa no Senhor, mas morreu em Cristo. Olha que né? Morreu em Cristo. E meu pai é pastor hoje, né? Seu pai é pastor? É pastor. Minha família serve a Deus, graças a Deus. Então né? você foi o canal, a porta. Canal, a porta. Mas uma pessoa, eu gosto muito daquele versículo que fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha aqui, ó, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que maravilha. E como é que a Clésia chegou nas tuas mãos? Bom, a Clésia, ela chegou nas minhas mãos e meio que tem a ver com essa questão desse cenário dos meus pais, da convenção. Quando eu fui, meus pais tinham uma panificadora, meus pais tinham comerciantes, né, tinha uma panificadora no ON4 ali, e você sabe que às vezes o filho chega num certo ponto que ele não quer mais trabalhar com o pai, né? Verdade. Ele fala, não, o pai acha que o pai não paga o que deve receber. Então, assim, foi aquele momento assim, eu queria trabalhar, eu queria experimentar esse trabalho fora. Daí meus pais deixaram, falaram, não, chegou o momento, deixa aí. E eu fui no Cine. Minha experiência foi essa. Eu fui no Cine e tinha 2 lugares para trabalhar. Eu podia pegar uma carta e tinha 2 vagas. Uma me pedia para me ter moto, que era Fabiano Parafuso. Sim. E a outra era uma loja de imóveis planejada, uma loja de imóveis, era a informação que tinha, e eu tinha que ter uma noção sobre trenas e medidas. Sim. Eu não tinha nenhum e nem outro. Mas eu queria Fabiano Parafuso, porque ela sempre foi uma referência em Palmas, né? Eu falei, eu queria Fabiano Parafuso. Eu falei, não, se eu entrar, meu pai tem uma moto, meu pai vai me arrumar a moto, eu vou trabalhar, ela vai dar certo até eu comprar a minha. Quando eu fui levar o currículo na Fabiano Parafuso, sabe quando você chega e você tem certeza que você não vai ser contratado? Sim. Foi isso que aconteceu. E quando eu estava falando com a moça do Cine, ela falou assim, olha, eu não posso te dar as 2 cartas, você vai escolher uma das 2, né? Eu falei, não, vou escolher essa daqui. Onde que é a outra? Ela falou assim, olha, eu não posso lhe passar. A única referência que eu sei que é próximo do Castelo dos Brinquedos. Sim. Quando eu levei o meu currículo, a minha carta e o currículo no Fabiano Parafuso, e eu senti que não ia fluir, automaticamente eu preparei vários currículos. Eu falei, é perto do Castelo dos Brinquedos. Todas as lojas, naquelas quadras em volta, eu deixei um currículo. Uau. Alguém está precisando de um funcionário aqui, então eu vou achar essa porta. Tá escondido. Que legal. E eu saí entregando. Eu cheguei numa loja, eu não entendi o universo dos planejados, nunca tinha visto, nunca nem ouvido falar. E eu entreguei numa loja, quem estava limpando o chão, rapando a água no chão, era a Maria da Paz, uma amiga minha. A gente teve o prazer de trabalhar junto, e eu entreguei o currículo, ela chamou a gerente, eu entreguei, conversei um pouquinho e saí. A Maria da Paz, ela diz assim, Van, quando você saiu, ela falou assim, gostei desse rapaz, eu vou contratar ele. Olha que nossa, velho. Isso foi numa sexta. Que legal. E quando eles só me chamaram, eles me ligaram, não, foi numa quinta, me ligaram na sexta para me começar na segunda, então assim, foi uma coisa, e era a loja que era a vaga que tinha, realmente, eu achei ela. O nome dela era Nil Móveis Planejados. Hoje lembro. A Nil. Hoje acho que não tem mais lá. Não existe mais em Palmas. Até o Jacques trabalhava lá. Trabalhava lá. Lembro. Então assim, quando aconteceu, né, eu sei que foi Deus que preparou aquilo, Emanuel. E aí eu fui, comecei a trabalhar, e eu me lembro que eu não entendia nada, então eu comecei ali do zero. Eu comecei na rua captando cliente e ajudando na limpeza da loja. Era o meu papel, eu iniciei dessa forma. E como surgiu o desejo da empresa e a Clésia surgiu? Eu lhe digo que a minha mãe, ela foi me visitar uma vez, eu estava limpando a loja, ela foi no sábado, e ela chegou, ela falou assim, meu filho, que loja linda, meu filho. E ela falou assim,
um dia Deus vai lhe dar a sua loja. Oh, glória a Deus. Aí eu falei, e eu não passava na minha cabeça, eu nunca me via capaz ou via aquilo para mim. Só que de repente a minha mãe começou a profetizar isso sobre a minha vida. Olha que legal. Meu filho, você vai ser um empresário. Meu filho, você vai ter a sua loja. Deus vai lhe dar essa loja. A mãe está orando por você. E eu não pedi aquilo para Deus, porque eu não via capacidade para aquilo. Só que minha mãe foi introduzindo tanto aquilo em mim, ela foi proferindo, abençoando, profetizando. E quando eu fui trabalhar lá, ela me deu 2 conselhos, Emanuel, que eu levo para minha vida. Ela falou assim, ó, faça tudo com muito amor e honestidade. Se você for honesto, em qualquer situação que acontecer na sua vida, você prevalece de pé. Sim. E outra coisa, cuide da empresa como se ela fosse sua. Meu Deus. Olha que chave, gente. Vai pegando aí. Emanuel, eu digo assim, com toda certeza, em todas as lojas que eu já trabalhei em Palmas, Emanuel, eu sempre doei com muito amor. Então, assim, eu sempre tive uma porta aberta onde eu passei, sem medo, sem medo. Estamos aqui ao vivo, tem a gravação. Os meus antigos patrões, que são pessoas referências para mim, porque eu aprendi com eles. Sim. E eu trago um pouco de cada um deles hoje para a minha empresa. E eu digo assim, eu sempre lidei com muito amor, com muita responsabilidade. Então eu acho que essa foi a chave, sabe? Quando você faz com amor, com honestidade o seu trabalho, você não tem como Deus não te abençoar, Emanuel. É verdade. Então assim, eu digo assim, hoje a minha razão social é em Vaz, em homenagem à minha mãe. A minha mãe, Deus recolheu ela no Covid, eu perdi ela tem 2 anos. 2 anos e 3 meses, a loja tem 2 anos e 4 meses. Eu perdi ela um mês antes de abrir a loja. Entendeu? Então assim, ela não chegou a ver a loja, mas eu estou colhendo o que ela semeou no Senhor. Palavras proféticas. Palavras proféticas que ela veio trazendo na minha vida. Ela não está vendo, mas eu estou colhendo. Exatamente. Entendeu? Então assim, eu lido com os meus clientes, com a loja, como se fosse para ela, sabe? Assim, em honra a ela, a memória dela, ao que ela abençoa a minha vida. Isso é muito forte, né? Isso é muito, muito forte. Então você que é pai, você que é mãe, você pode destravar a vida dos seus filhos com palavras proféticas. Palavras. Ela dizia assim, Emanuela dizia assim, meu filho, Deus me deu você para você ser o melhor e ter o melhor. Oh, que bênção, maravilha. Eu digo assim, tem muitos pais hoje que têm o hábito de espraguejar, né? De falar palavras de maldição. Então verdade. Assim, eu era um filho adotivo. Minha mãe já tinha 4 filhos, ela não tinha por que me adotar. Ela não tinha por que escolher me amar, mas ela escolheu me amar, Emanuel. E eu lhe digo assim, ela me amou de uma tal maneira, tão forte. Ela, quando eu era criança, ela tinha uma historinha. Todas as noites, quando ela me colocava para dormir, ela dizia assim, minha mãe era católica, ela dizia, você tem a mamãe do céu, isso. Você tem a mamãe que te fez. E a mamãe que te fez, ela te amava tanto que ela procurou alguém na terra que pudesse te amar mais do que ela. E era eu. Meu Deus, isso é muito forte. Então assim, ela nunca me fez ter um sentimento ruim pela minha família de sangue. Sim. Porque às vezes tem muitas pessoas que são adotadas, mas que não querem contato com a família, não querem isso, aquilo, aquela revolta. Pelo contrário, eu sou grato. A minha mãe, ela poderia ter me abortado, Emanuel. É verdade, exatamente. Entendeu? A minha mãe, ela foi vítima de abusos. Então, assim, ela não tinha por que ter gerado eu, se ela pudesse. Só que ela escolheu me gerar, ela me deu a oportunidade de viver. De viver. Olha, de viver. Entendeu? Assim, por mais que a vida fez ela sofrer, porque eu fui gerado no meio de um sofrimento, mas Deus deu a oportunidade, ela me deu a oportunidade, sabe? Ela escolheu. Ela poderia, sim, fechar a minha vida ali. Exatamente. Mas ela, apesar do sofrimento, ela me deu a oportunidade de viver. Tu tens contato com ela? Tem, ela está morando comigo, Emanuel. Ah, não. Emanuel, Deus faz umas coisas tão lindas. Eu digo assim, ó. Antes da minha mãe morrer, quando a minha mãe me pegou para criar, ela falou assim. Ela falou, Maria, que Maria é o nome da minha mãe de sangue. Sim. Eu vou pegar o Ivan, mas você não vai ter contato com ele enquanto eu estiver formando ele. Certo. Mas ele... Todos os dias eu vou falar de você e ele vai te amar, porque eu vou ensinar ele a te amar. Meu Deus. Mas quando ele tiver de maior, eu vou levar para a senhora conhecer ele. E foi isso. A minha mãe Maria nunca interviu, nunca apareceu. E eu nunca deixei de saber que eu era um filho adotivo, que eu era amado pela minha família que me gerou, mas porém Deus preparou aquele momento. Então assim, quando aconteceu, eu já era pai. Já tinha minha filha Valentina, a cantora Valentina. Cantora, isso. E aí foi o momento que eu conheci minha mãe. Eu sei que foi Deus que preparou aquele momento.
E a gente teve um pequeno contato, foi um momento muito emocionante. E a gente perdeu o contato depois daquilo. Se encontramos e perdemos o contato por um tempo. Quando foi para esse ano, antes a pandemia chegou, né? Quando minha esposa estava grávida do meu terceiro filho, Estevão, a gente começou a ter contato com a minha mãe, e a minha mãe veio para passar o resguardo da minha esposa, né? Ficou aqui comigo, e as duas se encontraram, as duas conversaram, então as histórias eram a mesma, né? Ali. E as duas choraram muito, então me abençoaram. Que coisa. Então, assim, eu sei que Deus... O que Deus preparou? Deus recolheu a minha mãe, mas trouxe a outra de volta. Meu Deus, isso é forte demais, entendeu? Eu digo assim, todo luto, ele chega ao fim, porque Deus dá uma nova alegria. É verdade. Deus tem uma nova alegria. Deus nunca vai deixar você chorar hoje para chorar eternamente. Você chora, mas amanhã Deus tem alegria. Deus tem alegria. Diz que o choro tem data de validade. Tem. Dura a noite inteira, mas de manhã, né? Que bênção. Ivana, aqui tá uma unção forte aqui nessa sala, né? Eu queria que você orasse, Ivana, que você ministrasse sobre os nossos espectadores, essa unção que Deus te deu de paternidade, de empreendedor, essa veia empreendedora, que você pudesse ministrar para os nossos... Amém. 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 Vamos orar assim. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós apresentamos, Senhor, cada empreendedor, cada jovem, cada homem e mulher que está empreendendo ou que sonha em empreender, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor direcione eles, ó Pai, nos sonhos, nos projetos, abra portas, Senhor. Prepara pessoas para ajudar, para abençoar, Senhor. É o pedido do nosso coração que nós fazemos neste dia, Senhor. Abençoa, Pai, cada ouvinte, Pai, cada pessoa que irá compartilhar, comentar, ouvir essa transmissão, Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, pastor Manuel. Unção pura. Deus te abençoe. Até a próxima semana.